Se você quiser continuar em pé chorando ou sentado, você tem a liberdade. Eu não começo nada enquanto Deus não terminar de ministrar em você. Não começo nada. Pode sentar se você quiser sentar. Vamos lá, Carlão, vamos descer devagar? Depois tem mais, hein? Pode não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Terminamos ou podemos aliás, vamos continuar? Vamos terminar, você que sabe. O Espírito Santo é que sabe. Aula de batismo, juventude, toda essa mocidade, essa rapaziada boa. Bom destino. Quem tiver aí mais para trás, quiser chegar para aqui para frente, fica à vontade. Se abrace lá na aula de batismo. Jovens, se abracem, orem. O Espírito Santo está aqui, ele vai falar através da sua palavra agora. Aleluia. Podemos, irmãos? Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7, nós temos como base, nessa manhã, a introdução do livro do Apocalipse. Está chegando a hora, tá? Tá bom. A introdução do livro do Apocalipse. Aliás, minto, oh Jesus. É o texto principal do livro, tá, irmãos? A gente está tão impactado que a gente perde até o tino da aula. Esse texto, irmão, é o texto base, tá? Do Apocalipse. Eu gostaria que todos acompanhassem a leitura, eu vou ler por ali. Essa é Almeida? Beleza, show de bola. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente vem, na minha tradução fala assim, amém. Então esse é o texto base aí do livro do Apocalipse. O que nós vamos criar nessa manhã, tá? É o início do estudo do livro do Apocalipse. Não é o livro do estudo de escatologia cristã, porque a escatologia cristã, ela está dividida, tá? Dentro da Bíblia, nas dispensações. Mas a gente vai estudar o início e ter noções como se lê e se interpreta o livro de Apocalipse. Então algumas dúvidas vão surgir. Só que eu fiz esse estudo aqui é bem básico, é realmente uma introdução. E essa introdução vai criar parâmetros para que você consiga discernir até mesmo dentro das escrituras, tipos, símbolos, figuras, imagens, e vai facilitar a sua tradução. Então eu não tenho pressa para terminar, tá, irmãos? A partir de agora, toda vez que eu vier para cá, nós vamos tratar do Apocalipse. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pastor, você está preocupado com o tempo? Não. Não estou preocupado de maneira nenhuma com o tempo. Essa introdução, ela tem que ser praticada. E demora tempo para você dominar ela. Então, o tempo que vai ser a minha próxima aula, você vai estar dominando totalmente esses mecanismos, essa mecânica de exegese, tá? E quando a gente vier para cá, já vai ficar mais fácil, a gente vai conseguir render mais. Por quê? Com essa facilidade de interpretação, com essa facilidade de leitura, vai facilitar também a vida dos professores que vierem aqui para ministrar sobre vocês. Tá certo? Você já vai ter uma certa noção. A gente vai fazer alguns exercícios, se nós tivermos tempo aqui nessa manhã. Tá? Vamos fazer alguns exercícios de interpretação. E dentro desses exercícios, nós vamos usar textos do Antigo Testamento para você ver como é que é funcional isso, como você consegue entender, tanto literalmente para aquele tempo, como profeticamente o cumprimento de cada uma das profecias. Aí você vai aplicar dentro das escrituras de forma devagar, de forma tranquila. E qualquer dúvida, irmão, sexta-feira eu estou lá no espaço metodista, ortodoxo, tratando, estou no Evangelho de João, tá? Mas depois nós temos que ir para o Apocalipse. Depois eu vou te explicar por quê, a própria lição vai trazer isso, tá? E você pode tirar a tua dúvida lá. Ah, pastor,
Fernando vai mudar lá, tá? O slogan, né? Estudo para os homens. Vai mudar. Estudo para a igreja. Pronto. Para as meninas não terem medo de nós, que nós só somos feios, não mordemos. Tá bom? Esse defeito de feiura, acho que é mal de pastor, né? Olha lá, olha a defesa, legislando em casa própria. Fale por você, né, pastor Amar? Gente, então a gente está lá para isso, tá bom, irmãos? Então, se você tiver alguma dúvida, as meninas que quiserem, jovem, nós estamos lá, os bancos estão lá, é para os homens, sim. É um estudo onde os homens fazem o jus, sim, porque nós preparamos para os homens. Mas é para toda igreja, você tem liberdade, vai ser recebido bem, vai fazer perguntas, vai participar. Quem já foi, sabe que é assim que funciona, né, irmã? É bem tranquilo, tá bom? Então, nós vamos lá começar com essa introdução. Qual é o meu objetivo aqui? Criar uma base. Tem gente que está mais um pouquinho adiantado, tem gente que está mais um pouquinho ainda entendendo, engateando. É trazer todo mundo numa base de entendimento e a partir dessa base nós construirmos juntos toda essa conjectura, não minto, toda essa construção de entendimento, tá certo? Desse livro, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos andar. Introdução ao Apocalipse, linguagem e interpretação. 3 tipos de linguagem do Apocalipse. Não se preocupa com os textos. Depois eu vou dar uma série de textos. Eu quero só passar a teoria para vocês. Tá certo? Para que através da teoria a gente traga essa teoria à aplicação. É mais ou menos igual ao direito. Ó, eu aplico o Código Penal, depois vamos fazer o caso concreto. Entendeu, doutor? É mais ou menos assim, é o sistema, tá bom? Então, a linguagem profética está dividida em 2 situações. Pode ser uma linguagem literal e figurada. Então, toda vez que nós formos tratar dos temas, das coisas que vão acontecer, do capítulo 4, aliás, capítulo 4 em diante, a linguagem pode ter uma literalidade ou pode ser em sentido figurado, tá bom? Então, isso aí, guardem isso aí, depois a gente vai aplicar, tá ok? Segundo, a linguagem figurada, ela é composta de tipos e símbolos. Todo tipo se cumpre no seu antitipo. Tá certo? Todo tipo se cumpre no antitipo. Exemplo, Adão é um tipo de quê? De Cristo. Quando tem o cumprimento de Adão, se cumpre em Jesus? Cristo. Ok? Tá ok? Então, vamos usar agora o Apocalipse aí como exemplo. As igrejas da Ásia. Se tem o cumprimento o quê? Nas igrejas em todos os tempos, inclusive aqui agora. Tá? Então, quando você olha as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas, é um tipo das igrejas em todos os tempos, a partir do seu nascimento. E elas vão se cumprindo dentro da história. Em todo o tempo existiu Esmirna, desde a primeira até hoje. Em todo o tempo existiu Laodiceia, desde a primeira até hoje. Filadélfia, Éfeso, tá certo? E como que você vai discernir isso? Quando você lê o texto, vai estar lá características boas, características ruins. Você vai fazer um exame macro. Qual é o exame macro? A igreja como um todo, geral, tá? Em todos os tempos. Um exame micro. Tenho que trazer a aplicabilidade do quê? Para a igreja micro. Quem é a igreja micro? Sou. Então, quando chega lá em Laodiceia, você faz um exame macro. Só um pedacinho para exemplificar, tá? Depois a gente com calma vai ver. Igreja por igreja. Tem nome. Aliás, em Laodiceia não. Não está vindo na minha cabeça. Esse trecho. Tem nomes que vive e está morta. Tiatira. Se eu não me engano, Tiatira. Trago para a igreja macro. Tem nome que vive e está morto. Como um todo, dentro da humanidade, dentro dos tempos. Agora eu vou trazer para a igreja micro. Será que eu estou tendo uma aparência de crente e não estou sendo? Está tudo bem? Será que eu tenho uma aparência que estou vivo e estou morto? Vou trazer um exemplo na igreja micro, já na época dos apóstolos. Judas. Ele tinha aparência que estava vivo? Tinha ou não tinha? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Não, está fraco. Sim ou não? Vocês não tomaram café? Sim ou não? Isso, está igual aquele programa de... Sim! Não! É de Silvio Santos, né? Ele vivia com Cristo, ele viveu milagres, ele viu milagres,
ele participou e realizou milagres. Ele parecia estar vivo? Sim ou não? Mas ele estava realmente o quê? Morto. Aí eu vou trazer para aqui. Isso acontece hoje? Está pouco. Sim ou não? Pode estar acontecendo aqui? Sim ou não? Tá bom. Tá bem. Tá bom? Tá vendo como é que é facinho? Olha só que coisa legal. Vocês vão me amar, não vão? Porque o confronto já começou. Eu não posso fugir disso, irmão. A palavra de Deus, ela é confronto, tá? Até porque o carpinteiro, ele para construir um móvel, ele corta a árvore, ele acerta a árvore, né? Aquilo dói, irmão. A árvore tomba, passa na serraria, é lixada, é tratada, para depois ela ser móvel. Assim é o crente. Jesus é o carpinteiro. Nós somos tombados, morremos no mundo, viemos para a oficina do Senhor, que é a igreja, a oficina. E o carpinteiro faz o quê? Plana. Não é isso? Arranca daqui, arranca de lá, vira daqui, mete prego, transforma coisas que não são nas que são. Hã? Não é assim que funciona? Quem diria que uma árvore ia virar uma mesa? É uma coisa que não é. E se torna aquilo que é. Tá tudo bem aí, irmão? Então Jesus é o carpinteiro. E nós somos as árvores, tá? Tá bom? Beleza? Então vamos lá. A linguagem literal. Essa linguagem literal vai estar vinculada às coisas celestes e terrestres. Vai haver, não Apocalipse, coisas que são literais. Tá? É o que é realmente. E coisas que são literalmente celestes. E a gente vai identificar isso. Ó, isso aqui é literal. Não, isso aqui é celeste. Isso aqui é figurado. Não, isso aqui é um tipo. Isso aqui é um símbolo. Tá certo? E no decorrer dessa caminhada, a gente vai aprender a discernir todas essas coisas. Certo? Ok? Tudo bem? Linguagem literal. A igreja é uma linguagem literal. É igreja mesmo. Tá bom? Igreja mesmo. João, né, quando estava ali relatando, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né, que viu a crucificação, é uma coisa literal, realmente é apóstolo do Senhor. Ele viu a crucificação, é literal, é aquilo ali mesmo. Não tem figura e não tem símbolo nenhum. Tá bom? Passa. Pode ir. Os símbolos, eles são entendidos antes do seu cumprimento. Bota lá em Apocalipse 1:20, vamos lá. 1:20, por favor. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, que são os pastores, aí você lida com um símbolo, anjos aí, nesse caso específico, são os pastores, tá? São 7 pastores. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas, tá vendo aí? Então é um símbolo, não é um tipo. Tá bom? Então, ao seu cumprimento aí, automático ali, mostrando isso. Tá? Vamos lá, volta. Irmão, isso aqui realmente é uma aula mesmo, aula de introdução. Então, é isso aí mesmo, vai ser isso aqui mesmo, tá? É só para vocês ganharem uma base. E aí os mistérios, aí vai ser a hora que a gente vai parar, explicar uma porção de coisa, tirar uma porção de dúvida, é mais para frente. A linguagem literal, falei, né? A linguagem literal, celestes e terrestres, as palavras mudam de sentido, aquela coisa, e os símbolos não. Então, literal, os cavaleiros são cavaleiros, taças são taças, tronos são tronos, trombetas são trombetas. As interpretações, 4 tipos. Você vai olhar o Apocalipse com sentido espiritual, esse aí é para tudo. Sempre tem um sentido espiritual na coisa. Tá? Vai. O sentido preterista é o passado. Tem coisas realmente que aconteceram no passado. João, no capítulo 1, vai falar de coisas que ele viu no passado. Tá? É uma coisa que você vai ler realmente ali, mas é muito vinculado ali em algumas partes ali, tá? Mas é mais agarrado no sentido histórico, tá? Que é a segunda opção, que faz uma aplicação dos capítulos 4 a 22 da história da igreja, indo para os dias de hoje. É a história, tá? É a aplicação da história dentro de todo esse contexto de igreja. Então, quando a gente vai para ali, a gente vai olhar, e essa é uma coisa bem interessante para você analisar, porque a gente sempre vai estar voltando no Antigo Testamento.
A gente sempre vai estar voltando nos evangelhos. Então, dentro da história da igreja, não há como você estudar o livro do Apocalipse sem você olhar a história da igreja como um todo. Porque cada tipo, cada símbolo lá do Antigo Testamento está apontando, alguns deles estão apontando muito para a questão aqui do Apocalipse. Se você olhar lá em Ezequiel capítulo 10, você vê os 4 seres viventes, são os mesmos 4 seres viventes que estão no capítulo 5 do Apocalipse. E eles têm o mesmo significado. Tá? Apontam para a igreja. Você vai olhar a história de Ezequiel capítulo 10, se você parar para ler, você vai ver a rejeição de Israel e a ascensão da igreja. Você vê isso claramente. Né? Então, vamos lá. Por que os seres viventes que estão lá em Ezequiel e os seres viventes que estão no capítulo 5 de Apocalipse têm rosto de homem? Vocês já leram lá? Tem rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão. Isso aí, esses animais são símbolos da igreja. O rosto de leão, aliás, símbolo da igreja, símbolo dos evangelhos, tá? Que é os evangelhos pregados às igrejas. O rosto de leão é o evangelho do livro de Mateus. Jesus configura como o quê? O Messias, o leão da tribo de Judá. O rosto de boi configura o evangelho de Marcos, o servo manso e fiel. O evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Pedro dita, João Marcos escreve. Ele é escrito aos romanos, um povo guerreiro. Os romanos são um povo guerreiro, conquistadores. E é um antagonismo ver os seus deuses guerreiros confrontados por um Deus o quê? Servo e humilde. Forte, poderoso, porque o boi não é uma coisa imponente? Sim ou não? Alguém aqui já levou uma carreira de boi, né, Carlão? É maneiro, né? É um tal de você ficar com a calça agarrada na cerca. Por quê? É brabo. Não queira ganhar, porque só quem ganhou sabe. Ele é grandão, ele é forte, né? Ele é imponente, mas geralmente ele é manso. Mas quando ele toma uma ação, qual é a ação? É uma ação que firme. Não é assim? Não é? Então, e o rosto de homem? É o evangelho de quem? De Lucas. Filósofo. A filosofia que é fundamentada na vida dos homens. Lucas é um homem grego, vindo de uma sociedade filosófica. E o confronto o que é? Um homem perfeito. Os Deus que se tornou homem, se fez servo e foi perfeito. É um antagonismo à filosofia. Pode falar? Ah, tá. Posso terminar então aqui esse pedacinho? Então vamos lá. E João? Qual é o símbolo de João? É a águia. O evangelho de João se representa a águia. Mas por que é a águia? Não é isso? Está plenamente configurado. Qual a característica da águia? A águia paira para arrebatar a presa, não é assim? Ela não para no ar? E de repente o que ela faz? Arrebatamento o que dá? Você não espera. Você está vendo? Como é que esses símbolos vão ajudar a nossa interpretação? No abrir e pescar de olho. A águia você não espera o ataque. De repente ela vem e... É a igreja sendo tirada da... Pronto. No capítulo 1 de João, esse evangelho que representa a igreja arrebatada, você vai ver João tendo a visão das coisas celestiais. É a mesma visão que a igreja vai ter quando for arrebatada. Vai, pastor. Meus irmãos, a paz. Pastor, como a gente está estudando aí a questão, né, dessa introdução, né, o que assim chama muita atenção é Deus tratando, né, como o pastor mesmo citou aí, as 7 igrejas, né, e falando ao anjo, né, da igreja, as 7 igrejas. A gente vê que é um livro que está voltado para nós. Né? Se você ligar a sua televisão aí em alguns
eu não sei dar o nome, né, mas diga, vou lá na Disney ou na Netflix, vai ter um bocado de coisa falando Apocalipse. Aquilo ali é uma coisa diferente. O Apocalipse, né, que a gente vê aqui, é Deus tratando com essa igreja, com essa noiva, mostrando as coisas futuras. Então, para nós que estamos aqui hoje, né, embora a gente fale assim, eu leio o Apocalipse, eu não estou entendendo muita coisa, hoje está sendo feita uma introdução que é muito importante a gente entender isso, né? Até porque hoje um dos trabalhos do adversário nesse mundo é quebrar esse formato de igreja, né? Ele quer desmistificar ou tirar uma ideia do que é a igreja corpo de Cristo. E nós vemos em todo o tempo ali no livro do Apocalipse, Deus tratando com a condição espiritual da igreja, mostrando as coisas futuras para alimentar essa igreja, para fortalecer essa igreja. E às vezes a gente olha e alguém diz assim, não, mas eu sou igreja, eu vivo sozinho, eu vou para um local sozinho. Não é, irmãos, a gente olha o livro do Apocalipse e vê Deus tratando com uma igreja. Como o pastor citou ali, 7 igrejas, 7 situações diferentes, né? Mas ele está ali dizendo o tempo todo, eu que estou à porta e bato. Isso não foi para o mundo, isso, ele está batendo a porta da igreja. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, mesmo parecendo que está viva, mas está com a porta fechada, né? Então está numa condição de morta. Que a gente se sinta muito privilegiado nessa manhã por ter a palavra de Deus e ter um livro na Bíblia chamado Apocalipse, que a gente às vezes lê muito pouco ele, mas que a gente saiba em todo o tempo, é Deus tratando com uma condição espiritual da igreja. Cada um de nós, irmãos, é esse cuidado, nos preparando para as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que hão de acontecer. Perfeito. Não podia sintetizar de forma melhor. E é importante a gente frisar isso, que o Apocalipse só é concorrente com não concorrência de discordância. Ou linguagem de advogado. Em concordância com, vamos melhorar isso? Né? É que o Apocalipse é um livro de bênção, irmãos. E a gente vai citar ali as bênçãos que tem no Apocalipse. Não é um livro de maldições. Agora, a palavra de Deus, ela traz esse confronto. Olha, se você anda na presença do Senhor, você é o quê? O Apocalipse é uma bênção para quem anda na presença do Senhor, irmão. É bênção pura. Mas, infelizmente, aquele que não está andando, cabe-se o quê? O conserto para se tornar o quê? Uma bênção. Então, qual é a maior mistificação que os antigos da nossa época tinham do Apocalipse? Que é um livro profético que dava medo, né? Terrorizavam. E quem estava por trás disso? Não era Deus, era Satanás. Esse terror que existia vinha, não era de Deus, porque tudo que está escrito é para o ensino. Tudo que foi revelado, se não me engano, Deuteronômio 29, dá para botar lá? Acho que todo mundo sabe esse texto, mas deveria, então, se não sabe gravar, é 29, irmão, essa cabeça de caduco. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tá certo? Você vai ver muito esse texto no Apocalipse, tá? Você vai ver muito o cumprimento disso. Nosso Deus, porém, as reveladas, o que nos? O Apocalipse não está revelado? Pertence a quem? Nós, irmão. Então ele é feito para ser estudado. Na nossa época, né, pastor Deus, de mais garoto, tinha alguns pastores que nem queriam ler esse livro. Vocês já pegaram assim? Eu tive professores do seminário, eu que tive um seminário meio eclético, né, de pastores, não estou fazendo jus à denominação, mas naquela época era uma outra cabeça, presbiterianos que alguns não tratavam do livro do Apocalipse. Eram excelentes pastores em tudo. Chegavam, eles paravam ali. Então, isso me gerou uma curiosidade há muitos anos atrás e eu comecei a entrar nesse livro para tentar entender. No começo foi muito difícil. Mas aí, à medida que a gente vai andando, vai quebrando a cabeça, como tudo na vida, né? A gente vai achando algumas coisas e vai aprendendo com elas e compartilhando. E eu tenho certeza também que vocês vão trazer algo para mim acrescentar também, como o pastor acrescentou, nesse resumo bem singelo e simples, mas que foi muito objetivo e completou muito toda essa ideia. E é isso que a gente quer, a singeleza, a simplicidade e a objetividade, porque aí todo mundo aprende, todo mundo chega lá. Tá bom? Para se entender cada símbolo e cada visão, a melhor maneira é interpretar de forma futurista, tá? Sendo que há casos que podemos trazer a aplicação histórica, tendo atenção em todos os casos no sentido espiritual. Então, muitas coisas, né? Em tudo a Bíblia vai tratar, aliás, vou mudar minha palavra, em tudo a Bíblia trata do sentido espiritual. Tá bom, irmãos? Pode passar. Olha lá, olha um esboço simples para a gente começar.
são 7 as bem-aventuranças. Então, 7 são bem-aventuranças, é o quê? Sucesso. Qual é o segredo do sucesso? Ser bem-sucedido. As bem-aventuranças. Quando Jesus vai lá, no capítulo 5 de Mateus, falar sobre bem-aventuranças, o que ele está fazendo ali? Dando o segredo do sucesso. Quer ter sucesso? Leia as bem-aventuranças. Segredo do sucesso. Você vai viver bem, vai viver em paz, vai viver sem medo, vai dormir bem. Tá? Vamos lá, capítulo 1, versículo 3. Vamos fazer esse rali aí. Olha lá, não é um livro de bênçãos? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Pois o tempo está próximo. Segredo do sucesso é você guardar isso, porque se você manter isso vivo em sua mente, você sempre vai estar ansioso, uma ansiedade boa, para quê? Para ser o que? Arrebatado com a igreja do Senhor. Isso é uma boa ansiedade. Se tem uma ansiedade boa, eu lembro do presbítero Valdevi, nunca vou esquecer da bênção dele. A bênção apostólica dele sempre fica na minha cabeça. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, olha só essa frase, que aguardam ansiosamente a volta do Senhor. Eu falava, mas que contraposto da ansiedade. Aí depois eu fiquei pensando, uma ansiedade boa, né? Porque se você está ansioso, entre aspas, você está vigilante para a volta de Jesus, a sua capacidade de acerto se torna muito alta, né, meu irmão? Se torna alta. Porque você está ali, olha, Jesus vai vir. Ele vai buscar sua noiva. Ela vai estar adornada, ela tem que estar preparada. Está vendo aí que coisa boa? Outro segredo do sucesso. Vamos lá, 14:13. É um ralinho, hein? Então ouvi a voz do céu dizendo, escreve, olha só, Jesus falando para João, escreve, João, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem aonde? Coisa boa é morrer no Senhor. Olha que antagonismo tremendo. O pessoal fala, morrer, sai para lá, pastor. Está amarrado. Marcos está ansioso, então vamos lá, vamos. Você quer morrer, fala. As bem-aventuranças estão condicionadas, né? Não, só estou dizendo, as bem-aventuranças todas estão condicionadas. Condicionada a morrer no Senhor. Fala aí, meu filho, pelo amor de Deus, ajuda com esse microfone. As suas obras acompanham. Olha aí. E o interessante ali, pois as suas obras os acompanham. Vão descansar as suas fadigas, mas as obras. Juízo do galardão. Então, vai lá, quando João está vindo, a gente vai estudar sobre isso, ele está olhando de céu o período de tribulação e grande tribulação. A igreja, naquela hora, está participando das bodas do Cordeiro. Então, as obras do Senhor estão sendo a recompensa dos santos por todas as suas obras. Então, o trabalho do Senhor é em vão? Ainda que pareça ser em vão na terra, o Senhor é aquele que nos recompensa. E nossa recompensa, ela está nessa vida? Está onde? Pronto, vocês sabem como funciona. Então, você precisa andar ansioso por coisas da terra? Até porque você não vai ter recompensa nenhuma aqui. Adianta você comer o pão das dores, se fadigar, acordar de madrugada, tem que trabalhar até acordar, mas ficar naquela ansiedade, vai adiantar? Você vai estar o quê? Pecando com isso, sabe por causa de quê? Porque a ansiedade com as coisas do mundo maltratam o seu corpo, e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Logo, todo aquele que atenta contra o seu corpo peca. Então para com esse negócio de ansiedade. Isso vai te matar. E você está pecando. Eu penso que não estou. Está pecando. Ué, você atentou contra o templo? Isso aqui é para ser honrado, irmão. Quem habita aqui? Você desonrar isso aqui? Todo pecado que você comete pelo seu próprio corpo. Coração e corpo. Logo,
O pecado é contra o templo. É contra a tua alma, contra o seu Jesus e principalmente contra o templo do Espírito Santo. Por que que Deus julgou Israel? Porque profanavam o templo. Tipo e símbolo. Olha, tipo e antitipo. Quem é o templo? Não habitarei mais em casas feitas por mãos humanas. Tipo, templo. Templo físico, Salomão. Antitipo, a igreja do Senhor, onde o templo do Espírito Santo, que somos nós, o corpo. Então, a ansiedade faz com que você peque contra o seu. Você comer coisas erradas, você pega contra o teu corpo. Os excessos, a glutonaria, pecado contra o quê? Contra o corpo. A vaidade, quando você mascara, pecado contra quem? Ah, pastor, mas não é pecado. É pecado sim, estou te provando, Você quer contradizer as escrituras? Não sou eu que estou te falando, aqui, ó. Aqui. É só você entender. Por isso, irmãos, que a interpretação da Bíblia, ela está não apenas vinculada a apenas um momento, ela tem que vir acompanhando todas as ideias que Deus está apresentando dentro dela. É por isso que tem uma palavra que os gregos usavam, que o significado dela é ir para dentro das escrituras. Eu não sei o termo, que eu sou péssimo. Em grego eu só fiz para mim passar, irmão. Eu não gosto muito desse negócio de línguas. Não é de mim mesmo. Eu estudo na base do... Igual meu pai botava quiabo na minha boca. Come, você tem que comer isso aí. Isagoge bíblica. Ir para dentro. Você tem que aprender a ir para dentro das escrituras. É por isso que nós somos ovelhas. Porque a ovelha é um animal ruminante. Ele comeu aqui, ele tem que o quê? Tipo e antitipo, símbolo, tudo junto. Está vendo como é que você está começando a interpretar as coisas? Devagarzinho, só com esse pedacinho aqui. Só com esse pedacinho já está começando a entender as coisas. Vamos lá. As 7 bem-aventuranças, Rali 16:15, vamos lá. Eis que venho, olha aí, que venho como ladrão. Aí é que arrebata a presa, né? Bem-aventurado aquele que vigia. O que são vestes? Símbolo de quê? De santidade. Tem que guardar a santidade. Para que não ande nu. E não se veja a sua vergonha. Santidade, está falando de santidade. Vamos lá, continuando o Rali. Oi. Nas bodas, né? Tá ali, eu acho. Mas pode falar. Deve estar ali, né? Então, que nas bodas, um tentou entrar sem veste nupcial e foi colocado para fora, né? Pode falar. Sem essas vestes, né? Então, a gente entende, né, que quando ele está falando de vestes ali, uma veste espiritual, santidade. E que não dá para entrar no céu sem essa veste. Show de bola. Sem santidade, ninguém verá quem? A Deus. Pode falar. Pega o microfone. Gente, ó, é para vocês todos, tá? Microfone não está restrito aqui. Eu chego aí, fica tranquilo. Eu creio que o senhor vai abordar esse assunto, mas é só questão de curiosidade. Jesus aborda, Mateus capítulo 13, fala sobre 7 parábolas. Vamos abordar. Está entrelada também com as 7 igrejas? Sim, cada parábola é vinculada a uma igreja. Cada uma parábola é como se você colocar... Já viu aquele papel? Já desenhou com aquele papel que você copia por cima dele e sai o desenho assim, você vai desenhando? Sei lá esse negócio. Se você quer um papel fininho, tu bota assim o mapa, desenha muito mapa com isso. Eu fazia cada mapa enorme. Aí eu aprendi a desenhar mapa. Ia por cima ali, desenhando, cobrindo. O clarinho. Então, é mais ou menos isso. As parábolas são mais ou menos isso, tá? Se você colocar as parábolas por cima das cartas, vocês vão ver que cada uma das parábolas do capítulo 13 está vinculada a uma das cartas. E é por isso que você não pode olhar o estudo do Apocalipse apenas preso no livro. Você tem que olhar como um todo. Você vai ter que ir em Daniel, quando você tratar da restauração de Israel. Você vai ter que ir em Ezequiel para falar, como eu falei aqui, das questões da igreja. Quando eu falar do arrebatamento da igreja, eu vou usar Enoque e Noé. Eu vou falar sobre isso. Enoque,
tipifica a igreja que é arrebatada, eles são contemporâneos. Noé e Enoque, eles são do mesmo tempo. Então Enoque é transladado e Noé, como Israel, passa pela grande tribulação. Tipos e símbolos. Está vendo aí? Um sobe e outro passa. E a salvação, né? Porque Noé sai do outro lado. Uma nova chance para o milênio sabático. Mas, irmãos, isso é lá para o ano 2038. Fica tranquilo. A gente vai ver. Vamos devagar. Vamos primeiro aprender isso aqui. Se vocês conseguirem dominar isso aqui, trazer para aplicar dentro da Bíblia, tudo que está sendo passado, vocês vão aplicar em todo o texto. Eu vou pegar alguns textos de Salmos, vou aplicar para vocês. Vai ficar legal para mim. Já vai me ajudar muito. E os pastores também vão ser muito ajudados. Por quê? Qual é o objetivo aqui, irmãos? O objetivo dos pastores aqui. Sem exceção, eu posso falar que vocês todos se tornem grandes pregadores do Evangelho. Todos, sem exceção. Que vocês aprendam até e saibam mais conosco, para a gente ter o privilégio de aprender com vocês. Essa é a nossa missão. Que vocês vão para a rua, que vocês preguem, que vocês falem do amor de Deus com consistência, com conhecimento. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho, irmão. Por isso que a gente está aqui. É por isso que cada um desses homens que estão aqui, essas mulheres, perdão, a gentileza e as desculpas às damas, minha humilde reverência. Isso aí. Essas damas que estão aqui, vou botar elas na frente hoje, eu tenho que fazer, né? E os homens que estão aqui, os senhores e irmãos em Cristo, pastores, eles se dedicam a estarem aqui para ensinar aquilo que vem do Senhor. Por quê? Ora, aquilo que eles sabem, eles já sabem. Mas aquilo que eles passam para você é que vocês têm uma base e construam algo maior do que eles. Então, tudo que a gente ensina é porque nossos, que estão, entre aspas, comandados nesse tempo, cresçam e nos superem. Isso é o Evangelho. E Jesus ensinou isso. Aqueles que creem em mim farão as obras iguais ou maiores que as. Então, ele fala o quê? Fariam obras. Isso é Evangelho. Está vendo aí como é que tudo é dentro das Escrituras? Vamos lá, Rally 26. Eu tenho que dar nada rápida. Vamos lá, já foi 19,9? Dá uma andada aí para nós. Então vai 19,9, eu na corrida. Então falou o anjo, escreve bem sucedido aqueles que são chamados as bodas do, acabamos de falar, do Cordeiro. E acrescentou, só essas verdadeiras palavras de Deus. Vai, no outro. O 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Já é uma repetição, né? E sobre essas a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com eles 1000. Então, é esse milênio sabático aí que a gente vai estudar como ele vai funcionar, tá? Tudo isso a gente vai ver, irmão. Não se preocupe. Não morram dessa ansiedade boa. Vamos lá. Já terminou? Tem mais algum? 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda. Mas é um reforço, né? As palavras da profecia desse livro. É um reforço. Vamos lá. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Mais uma vez, santidade, ó. No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas... Cumprimento do Salmo o quê? 24. Olha lá, ó. Bota o Salmo 24 aí para a gente ver. O tipo profético e o antitipo se cumprindo. Vamos lá. Salmo 24. Olha como é que o Salmo 24 fala. Vê se não é isso que aconteceu. O Senhor pertence à terra e tudo que nela que se contém, vai, passa, só para a gente pegar. Fundou ela sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vai. Quem é limpo de mão, está falando de quê? Pessoas que vão ser o quê? Salvas, não é isso? E puro de coração, que não te entrega a sua alma a falsi, nem jura dolosamente, condição de ir para o céu, vai. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça, vai. Não tem abrir a porta das vossas cabeças? Vê se não tem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o quê? Está apontando para lá, o capítulo 22, o sucesso. Está vendo aí o cumprimento profético? Está vendo? Esse salmo está apontando. Está vendo como é que você não pode ler o Apocalipse sem olhar para trás e entender toda essa história? Houve um sentido literal ali? Houve, porque quem estava escrevendo estava vivendo aquilo ali. Mas ele estava inspirado pelo Espírito Santo o quê? Profeticamente.
falando para uma coisa que ainda ia acontecer. Está vendo? Então você está ali, está olhando uma coisa, ó, aqui, para esse contexto aqui é isso. Mas quando você olha para frente, ele se cumpre na sua plenitude total dentro do Apocalipse. Interessante, né? Então você achar lá o arrebatamento da igreja com Noé e Enoque, lá no comecinho, em Gênesis 6, 4, 5, se não me engano, e achar lá no final, lá no capítulo 1, 2 de João. Está vendo? E ali foi um juízo. Aí eu vou falar de escato com vocês. Por quê? Porque o dilúvio foi um quê? Um escato, foi um juízo. Foi ou não? Foi. Foi uma espécie de quê? De apocalipse. Por quê? Porque Deus não revelou a Noé? Revelou. Noé não apregoou? Apregoou. E não houve juízo? Houve. Está vendo? Então, dentro das dispensações, nós temos escatos, e esses escatos vão construir o escato final, a ideia do escato final. Tá bom? Vamos lá. Quanto melhor conhecermos o livro do Cânon, foi tudo o que eu falei, mais entenderemos a revelação. Então, vamos usar o capítulo, só vou usar aqui só um, irmão, que a gente tem com o horário apertado. Ai, meu pai. Igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Eu quero que, em concorrência com isso, se abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Foi embora a minha folha. Alguns acidentes acontecem como esse, irmãos, é de muito usar, né? Acaba desgastando. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Vou ler rapidinho para vocês, vou dar só a ideia, tá? Só quero pegar a ideia. Vai lá no Esmirna para mim primeiro, vamos ler. Capítulo 2, versículo 8. Vai lá, para a gente ver. Aonde da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Vai, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia dos que si mesmo declaram judeus e não são. Está falando o seguinte: olha, o evangelho quando nasce de judeus que se convertem no Pentecostes. Então, naquela época, naquele contexto, está falando de crentes, tá? Judeus que conhecem a palavra e que se converteram. Crentes que parecem ser e não são. Pega a ideia. Crentes que parecem ser e não. Então, vamos lá agora. Corre para lá, para Mateus capítulo 3, onde eu falei. Outra palavra de professor dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou uma boa semente no seu campo. Olha lá. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do... Parece ser, mas não. É só a ideia que eu quero que vocês peguem. Eu não quero que a gente vai estudar isso profundo. É só a ideia. Então, você vai ver que cada uma das parábolas são 7 parábolas e são 7 igrejas. Se você sobrepor, você vai ver que o cumprimento disso acontece lá nas igrejas do Apocalipse. Jesus estava liberando uma linguagem profética que aconteceria na igreja no decorrer de todos os tempos e teria seu ápice no Apocalipse. Quando você leu isso aí, você não pensou que era isso, né? Ou pensou? Sim ou não? Sim ou não? Não, você sabe que não. Irmão, isso é para a gente enriquecer nossos estudos. Está vendo aí como é que você vai ler agora as escrituras de forma diferente? Você vai olhar, opa, para onde que isso aqui está apontando? Vocês concordam com o que eu falei aqui ou não? Sim ou não? Deu para entender aí atrás, pessoal? Deu? Sim ou não? Tá bom? Então você vai lá, coloca as parábolas e coloca as cartas. As ideias de cada parábola vão corresponder a cada igreja. Éfeso, deixaste o primeiro amor, e vem as aves do céu arrebataram, e vem a pedra caiu, mas foram sufocadas. É o quê? Quando você deixa o primeiro amor. Por quê? Quando você deixa de amar alguma coisa, você expõe. Então as aves arrebatam, aquilo não cria profundidade. Está vendo? Os homens estão deitando e rolando lá do estudo, né? Já estudaram tudo isso, estão voando no céu de brigadeiro. Tá certo.
Vamos lá. Trata o quê? Do presente, passado e futuro. Apocalipse 1,19. Dá uma olhadinha aí. Escreve, pois, as coisas que viste. Olha o que João está tendo como visão. Ele tem ali a questão de quando ele viveu como apóstolo, como servo do Senhor. As coisas que são, é a igreja. As 7 cartas são as coisas que são. É a igreja em todos os tempos. Se você chegasse 50 anos atrás e lesse esse texto, seria as coisas que são. Se você chegasse a 100 anos atrás e lesse esse texto, são as coisas que são. Se você ler esse texto agora, a gente vai aprender. Ainda são as coisas que são. É atual. Transcende o tempo natural. Transcende. Isso é a palavra de Deus. Tudo que vem de Deus transcende o tempo natural. Quer que eu te provo isso? Moisés fica 40 dias no monte. Ele não come, não bebe, não dorme. Por quê? Porque ele está no sobrenatural. Quem está no sobrenatural não sente fome, não sente cansaço, não sente fome, não sente nada, porque ele está na presença do Senhor. É por isso que quando a pessoa está jejuando, ele até esquece de comer, porque ele está vivendo o sobrenatural. Teve gente aqui do jejum dos homens que esqueceu de comer. Rapaz, nem senti fome. Foi ou não foi? Me falou aí. Já estava tantas horas que já estava no nível de oração indo outro patamar. Como diria o bom Bruno Henrique, entre aspas, que deu mole lá. Bom de bola, mas ruim de cabeça. Vamos lá. E o futuro? Capítulo 4 em diante. Preste bem atenção. Quando nós tratarmos das coisas futuras, muitas coisas não vão ser cravadas. Vai ser lugar que o entendimento vai dar 2 entendimentos. A gente vai aproximar aquilo que a gente entende. Tá certo? E para a gente aproximar, eu não posso cravar aquilo que não foi revelado, mas eu vou chegar perto daquilo que não foi revelado. Até porque ainda não foi revelado. Deuteronômio 29, vai. Eu vou estudar e vou chegar perto. Pode voltar para Deuteronômio de novo, até vocês lembrarem bem. As coisas encobertas pertencem a quem? Eu vou me aproximar. Olha, eu entendo pelas escrituras que isso aqui é isso. E aí vou mostrar para vocês, ó, por quê? Porque em tal lugar está escrito assim, a ideia é essa, em tal lugar está escrito assim, a ideia é essa, em tal lugar está escrito assim, a ideia é essa. Eu vou mostrar para vocês a ideia dentro das escrituras, mas o que está ali do capítulo 4 em diante ainda não aconteceu. Como é que eu vou cravar? Eu não posso cravar o que não aconteceu. Eu posso cravar o que aconteceu. Eu posso cravar a igreja? Posso, aconteceu. Eu posso cravar os profetas? Posso, aconteceu. As coisas que não aconteceram, eu não sou maluco. Eu vou aproximar, ó. Tem entendimentos que são assim. Tem entendimentos que são assim. Pastor, qual que você tem como entendimento? Ó, as escrituras me falam isso, está tudo aqui. Agora, se você acha, vê aí. Eu não sou nem doido de cravar aquilo que Deus não revelou. Não sou nem doido, porque eu vou gerar uma heresia. Então eu vou usar cientificamente. Vou usar mecanismo, mecânica, claro, sempre com sentido espiritual, para mostrar para vocês dentro do estudo, ó, isso aqui se aproxima disso aqui. Tá bom? Ok? Essa questão assim de revelação, né? Eu estava até um dia assistindo um filme com a Marta. Eu falei, Marta, eu vou parar de assistir esse filme. Não dá para assistir, não. Complicado. É muita mentira, é muita aventura. A igreja foi arrebatada e ficaram uns aí. O cara não queria receber o sinal da besta. Ele tinha uma metralhadora, ele era disfarçado. Falei, Marta, foge disso. Só a graça de Deus. A gente tem que ser muito consciente. A gente não pode extrapolar, levar lá, isso aqui é apocalipse, tudo é apocalipse. A gente não pode levar para esse lado. Mas também a gente não pode levar para o lado da aventura, né, irmãos? Porque tem gente que olha um galho ali, caiu, isso é o apocalipse. Não, irmãos, ainda não é o apocalipse, né? Tem coisa que a gente tem que... Já pegou seus irmãos pegar uma metralhadora? A gente tem que entender. É muito importante, irmãos. Se a gente toca nesse assunto agora numa escola dominical, eu acredito que muitos aqui estão assistindo uma novela chamada Jó. Né? A série, né? Está chamada Jó, da Record. É importante? É legal.
Mas, irmãos, aquele que for novo, não acredite que é aquilo ali, não. Por favor, não leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, não pense que é aquilo ali, não, porque não é. Aquilo ali dá uma noção aproximada, mas não tem nada, por favor, porque daqui a pouco alguém está por aí dizendo aí que Jó era aquele camarada lá, que Jó viveu isso. Irmãos, é a mesma coisa a questão do Apocalipse. Não vá se pegando em filmes aí. Como o pastor falou, tem muita gente aí que traz uma noção, o outro acha que a gente já está vivendo o Apocalipse, ou a grande tribulação. Por favor, leia a Bíblia, né? Isso é com calma que a gente aprende. É claro que agora de manhã, que a gente em 40 minutos vai sair daqui entendendo o Apocalipse. Misericórdia, vai levar 20, 30, 40 anos, mas um dia a gente o veremos como ele é. Só para embasar um pouquinho, irmãos, o que o Silvestre está falando, sentamos para assistir um pouquinho Arca de Noé. Começamos a assistir assim, é um filme aí que tinha. Aí, de repente, todo mundo entrou na arca, tudo aconteceu. Passou aquele tempo que Noé ficou dentro da arca. Quem estava num barquinho fazendo vendas? Jó. Não, Ló, irmãos, Ló. Ló estava num barquinho fazendo vendas. Eu olhei para o Silvestre e falei assim, vamos desligar, né? Porque é muita mentira. Mas quem não conhece, pastor? Toma como, né? A verdade. Eu falei, mas espera aí. Ainda tem Ló vendendo no barquinho. Misericórdia, Senhor. É muita mentira. Os dois lados não passou o microfone, a paz, irmãos. É algo muito parecido com a história do pastor Marco e a pastora Marta. Eu e a Rose fomos ao cinema também e fomos assistir aquele filme Não É. Não é, não é. É Não É. Eu fiquei tão escandalizado, irmãos. Tão escandalizado, quase que eu pedi meu dinheiro de volta, o reembolso, né? Mas a Bíblia fala que a gente erra por falta de conhecimento, né, irmãos? Então, é um privilégio para a gente hoje, pela manhã aqui, né? E eu acredito que dentro de outras grandes oportunidades, aprender um pouco da palavra de Deus. As maiores derrotas nossas, né, da nossa caminhada é por falta de aplicação do conhecimento da palavra de Deus na nossa vida. Tá, irmãos? Vamos lá, gente, estamos terminando, tá? Eu tenho mais um slide ou dois, ou mais um. Esse é o final? Poxa, então estou andando bem mesmo, né? O pensamento-chave do livro de Apocalipse é a segunda vinda do Senhor, está no capítulo 1, versículo 7. Então, qual é o pensamento-chave? O versículo-chave do livro. É o versículo que vai dar a ideia central daquilo que o livro pensa e quer passar. Tá bom? Capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quando ultrapassar todas as tribos e terras se lamentarão, sobre ele. Certamente, algumas traduções vai falando, ele vem, tá? Dá uma voltada para lá, porque nós estamos terminando. A parte profética se resume em dois assuntos, tá? Esses dois assuntos, a parte profética está no arrebatamento da igreja, as referências estão ali. O Fernando está ansioso para dar um anúncio para vocês, homens. Eu estou vendo, é uma ansiedade boa, né, Fernando? Olha lá, olha o riso dele. Está ali, eu nem precisei perguntar a ele, porque o olho dele e o sorriso dele já me falou. Entendeu? Então vamos lá. Está ali, irmãos, depois se estiver em casa, acho que fica à disposição, não fica? A mídia disponibiliza os versículos, tá? Que a gente leria aqui, mas está ali referenciado direitinho, tá? Tem uns que está bem nítido, 15:52, 1 Tessalonicenses 4:16, João 14, está tudo ali bem especificado. E a restauração de Israel, está lá, Apocalipse 11, 2 e 3, 13, Daniel, que a gente vai trabalhar muito o livro de Daniel, quando a gente entrar na restauração de Israel. A gente vai lá nas 7 semanas de Daniel, vamos fazer continha de dias, vai ser muito legal a gente contar desde o édito de Ciro até quando Jesus recebe a palavra, Jesus libera uma palavra assim falando, veio para os seus e os seus não receberam. Depois tem 16 dias até a Páscoa. Esses dias vão mostrar todas essas questões das semanas, tá bom? Vão contar todas essas contagens aí, que um dia eu soube fazer muito bem, e hoje eu vou ter que estudar tudo de novo para fazer. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu já fiz essa conta já mesmo escrita, tá, irmão? Hoje, muitos anos que eu não faço. Então a gente vai estar nisso aí. Só quero, para terminar, que o arrebatamento da igreja, alguns vão dividir, tá? No arrebatamento
em duas fases, tá? No arrebatamento e na vinda do Senhor para estabelecer o milênio. Ou vão dividir na segunda vinda, no arrebatamento, e uma espécie, tá? De terceira vinda, onde ele estabelece e julga. Estabelece o milênio e julga. Para mim não faz diferença, é só forma de estudo, organização de estudo. Não vai trazer nenhum prejuízo doutrinário, nem nada. É só a forma da pessoa ver, isso aí não faz mal nenhum, tá? Se vocês verem nos seus estudos uma coisa ou outra, não se preocupem com isso, que isso não vai fazer mal. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pela essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Senhor, nos capacita a entender ainda mais, Senhor, esse livro tão poderoso, tão importante, e capacita-nos, Senhor, aqueles que forem ministrar, a ensinar de forma plena e de forma eficaz. Que o Seu Espírito Santo, como sempre, controle, conduza e direcione nossas vidas. Assim, desde já gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fernando.